Olá galera, vamos dar início a mais uma aula. Meu nome é Alex, né? Sou professor de artes e tem algumas características aí que eu vou estar falando com vocês, né? Sobre um movimento da história da arte. O nome desse movimento se chama arte barroca, né? Então tem alguns tópicozinhos aí para vocês já ir se identificando com o que eu vou falar, tá bom? Então a arte barroca, eu acho que é sempre bom conhecer na história da arte, mas a arte barroca ela teve uma grande força aí, tá bom? Então a arte barroca ela teve sua origem, na realidade, na Itália, tá bom? Século XVII, estendeu pela Europa aí e até mesmo pela América, né? Aproximadamente 150 anos. Quando a gente fala que estendeu pela América, ela chegou aqui no Brasil, tá? Com um Aleijadinho. Um Aleijadinho era o pintor barroco, tá bom? O nome barroco, galera, ele foi dado na realidade posteriormente pelos críticos da arte e significa irregular, contorcido e até mesmo, galera, até mesmo grotesco, tá? E, e com o tempo ele passou a ser utilizado para descrever objetos de forma exagerada, ostentação, de gosto duvidoso, tá bom? Entre os estudiosos, na realidade, esta conotação negativa associa o termo barroco, mas não, ela não se aplica mais. Então, ao contrário, trata-se de um importante movimento cujas características se manifestaram nos diversos campos da arte. Eu vou citar um exemplo aí, como, deixa eu tentar lembrar, escultura, arquitetura e literatura, o teatro também, e lógico que a gente não podia deixar a música, né? A música também faz parte do barroco, tá? A arte barroca também teve um papel importante nos conflitos religiosos de seu período, tá? Se por um lado a reforma protestante passa a contribuir templos de grande sobriedade arquitetônica, nos quais estavam proibida qualquer representação artística dos eventos bíblicos. Ao contrário, na realidade, a contra-reforma ela passa a utilizar a arquitetura. A contra-reforma aí, né, ela passa a utilizar a arquitetura. E a escultura, a pintura também como forma de afirmar o prestígio e autoridade da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, né, com autoridade papal, no caso até os dias de hoje, né, ela era contra a reforma, e ela contratou vários artistas aí para poder ilustrar aí as suas crenças por meio da arte, né? Então a Igreja Católica contratou os artistas e pediu para eles, né? Para eles pintar, esculpir, fazer tudo aquilo aí, né, que pudesse chamar de volta os fiéis, né? Nesse sentido também, há quem afirma que o barroco é uma expressão estética contra a reforma, tá bom? Então o barroco ele é bem isso mesmo, tá bom? É uma expressão estética contra a reforma. Eu acho que é bem claro isso daí para vocês começar a entender sobre o barroco, tá bom? Além dos motivos bíblicos também, pessoal, nessa época as pinturas passam a ser utilizadas novas temáticas, tá? Como, por exemplo, a natureza morta. Eu não sei se você se lembra da natureza morta, mas a natureza morta são objetos e utensílios inanimados, tá? Eu falo bastante isso em sala, né? Eu acho que só para dar uma pincelada para a gente tentar lembrar. Geralmente também as paisagens, né? Situações cotidianas, costumeiras. Então, o que o barroco pintava? Ele tinha esses temas, tá? Natureza morta, situações cotidianas, paisagem e tudo mais. Uma das características que diferenciam a arte barroca da renascentista é a forma de representar as expressões no rosto das pessoas. O barroco, no caso o barroco, essas expressões transmitem emotividade e êxtase, né? É o que mostra aí, né? Alguns tópicos aí que eu mostrei para vocês também. Então, como é que você diferencia o barroco do renascimento? O movimento, pessoal, quando tem um movimento, expressão no rosto,
principalmente essa questão de expressão no rosto, é barroco, tá? Você pode tirar aí, eu vou estar lá na frente, lá tem um exemplo aí da Mona Lisa, comparando com a pintura aí do grande Caravaggio, eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então, o que que o barroco tem? O barroco tem, nas características, ele tem dramaticidade, ele tem drama, né? O dramatismo, no caso, né? Hoje eu acordei barroco, hoje eu tô cheio de drama, né? Então tô muito chorão, enfim, tem várias questões emotivas, né? Sobre a minha pessoa. Aconteceu alguma coisa, eu tô muito emotivo, tô cheio de drama, enfim. E a gente fala, hoje eu acordei barroco, eu brincava muito com isso daí, né? Então tem movimento, é, tem luxo no caso, né? Você pode tirar aí essa questão muito ouro, né? O barroco tem muito ouro. Eu vou dar alguns exemplos aí de mostrando as igrejas, que você vai ver que tem bastante ouro, né? É, ouro e movimento, né? No caso, movimento pelas esculturas, né? Dá citar alguns exemplos aí das igrejas aí de Minas Gerais também. Teatralidade, né? Um teatro que entra no drama e tudo mais. Dinamismo, que entra no movimento, né? Dinâmico. Eu sou dinâmico. Tem um livro bem legal, Arte e Percepção Visual, do Rudolf Heine, que ele fala sobre dinamismo. E fala também sobre movimento. É bem interessante porque o dinamismo na pintura é uma coisa liga a outra, né? Rola um certo movimento, a obra conversa com você, né? A obra conversa com a natureza, a obra não está parada. É diferente quando você, como é que você reconhece uma obra barroca? A partir do momento que ela não está parada, ela tem um certo movimento. Isso é barroco, galera. Então, o contraste claro e escuro, nossa, isso é fantástico porque a partir do momento que você vê uma obra totalmente escura, às vezes com um foco de luz, né, essa brincadeira que os artistas faziam entre claro e escuro, é barroco, né? Você vai diferenciar quando você vai no MASP e vê uma obra totalmente escura, você já pode identificar ali que esse período aí faz parte do século XVII, era barroco, tudo bem? Então, a predominância da emoção e da razão é muito barroco essa parte aí, porque a partir do momento que o barroco ele vem crescendo, ele vai criando uma identidade visual forte, né? E as pessoas vão começar a identificar ele pelo fato dele mostrar esse dinamismo, esse movimento, esse luxo e etc. Tudo bem? Então, só para dar uma pincelada maior, eu acho que o barroco, na realidade, ele rompe o equilíbrio entre o sentimento e a razão, né? E entre a arte e a ciência também. Que a arte renascentista, na realidade, procurou materializar em suas obras, né? A arte barroca, ela retrata, na realidade, emoções de uma época de intenso conflito espirituais e religiosos, né? Ela tinha esse conflito tanto a Igreja Católica como os protestantes. Isso aí vocês vê bastante na história, né? A professora deve falar bastante para vocês sobre isso, mas esse conflito é retratado através das pinturas. Então o barroco ele vai criando essa forma e vai crescendo, né? Com suas características aí, né? Na história da arte, né? Então tem um exemplo aí da igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais. Tudo bem? Você vê que ela é cheia de traço, formas, querendo ou não tem um certo equilíbrio também na obra, né? Por que eu tô falando obra? Professor, por que você está falando obra? Porque a partir do momento que você faz uma igreja barroca, ela é uma obra de arte, né? E você pode adentrar, você pode entrar nessa obra de arte e lá dentro dessa obra, no caso, existem outras obras e assim sucessivamente, né? Geralmente com um altar muito bonito, cheio de anjos e tudo mais, né? Então a arquitetura barroca, ela passou a ser encarada como uma das grandes esculturas,
né, foi o que eu falei anteriormente. O que importava era o efeito do conjunto e o movimento e a riqueza dos detalhes. Então, que barroco é muito rico, galera. O barroco é fantástico, que ele é muito rico, assim como o próprio Renascimento também é muito rico. Mas o barroco ele queria mostrar que era rico, né? No caso. Então aí tem um palácio, né? Corrigiano, na Itália, no caso. Tem um outro exemplo aí da Praça de São Pedro, na Itália. Tive a oportunidade de ir, é muito lindo lá, galera. Enfim, fantástico mesmo essa parte arquitetônica e tudo mais. A Itália, na realidade, é linda, né? Então, a igreja barroca. Na igreja barroca é comum a predominância da cúpulas altas, imponente, usando vários elementos clássicos, como grego-romano, né, que tiveram influência, né, os frotões, o arco e pilares. Né? Então, quando fala de frotões, arco, essas questões, é mais a parte arquitetônica mesmo, para mostrar, tá bom? Então, seu interior é ricamente decorado, capelas, altares com figuras de santos e anjos, para incentivar os fiéis e a devoção de Deus. Então, a partir do momento quando você entra em um templo religioso, uma igreja barroca, você fica encantado, né? Você fica encantado porque tem muito ouro, enfim, você sente aquela riqueza também. As pessoas entram lá e ficam de boca aberta pelo fato de ter muito ouro, assim. Lógico que é banhada a ouro, é apenas uma pequena película que passa, que geralmente o amarelo predomina lá, né? Então, aí tem um outro exemplo, né? De igreja de São Nicolau, a igreja do Rio de Janeiro, cheia de ouro, ornamentos e tudo mais, né? Tem muitas igrejas aqui no Brasil mostrando também. Essa daí já no caso da Alemanha, né? Outra igreja fantástica aí. Esculturas revestidas de ouro. Eu acho que a partir do momento, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir para Minas Gerais aqui, mas Minas Gerais tem bastante igreja aí principalmente aí, caso Ouro Preto, né? Que você vai encontrar, além de encontrar obras do próprio Aleijadinho, você vai encontrar igrejas que mostram essas esculturas fantásticas e cheias de ouro, né, mostrando. Tudo bem? Continuando aqui, né? Aqui mais detalhes para vocês verem mais de perto, né? Afresco, usar fresco é fundamental também, né? Assim como os renascentistas eles tiveram aí, no caso, as pinturas de afresco, os artistas do barroco também eles pintavam bastante com afresco. Não sei se vocês lembram que é afresco. O afresco geralmente era usado com pigmento natural, né? Argamassa. Então, antes de secar o gesso, a argamassa lá, eles pintavam. Então, tem até bastante filme aí que mostra isso daí. Por exemplo, um filme bem legal é Michelangelo Infinito, ele é bacana, que mostra ele pintando o teto da Capela Sistina, que foi uma pintura a fresco, né? E depois de muito tempo aí começou as pessoas pintavam a fresco porque não tinha o óleo naquela época, né? Então o tinta óleo veio surgir, quando surgiu, aí começou a mudar o tipo de pintura, mas geralmente as pinturas, principalmente no teto, paredes, era fresco, né? Então o artista ele tinha que correr atrás, porque para você pintar antes de secar era complicado. É uma experiência bem interessante também. Os afrescos, pessoal, eles eram empregados no teto nas igrejas, dando a impressão que estávamos a ter uma visão paradisíaca do céu. A ideia era fazer com que o espectador esquecesse que havia um teto de madeira sobre a cabeça, imaginasse que o céu celestial havia rasgado do telhado. É mais ou menos isso, é você olhar para o teto da igreja e você ver Jesus Cristo e os anjos olhando para você. E as igrejas são bem grandes, então dá essa sensação que você está no céu, né? Então as pinturas, além de ter essa sensação aí de profundidade,
ela dava essa sensação boa de você falar, nossa, eu tô no céu, né? Então a partir do momento que as pessoas iam orar, ou rezar, olhava para o céu e chegava Jesus Cristo, os anjos, enfim, tinha muito essa questão. Tá bom? Essa questão religiosa sempre foi muito grande aí. Tem um exemplo aí, eu acabei de falar para vocês, mas uma igreja aí né, uma igreja de São Francisco de Assis, em Minas Gerais, como eu estava falando que Minas Gerais tem bastante pintura aí barroca, né? Olha a sensação de profundidade. Então o artista ele usava ali ponto de fuga e tudo mais para dar essa sensação de profundidade, de você olhar para o teto e falar, nossa, o teto, não existe o teto. Eu estou olhando e estou vendo o céu, né? Então eles se preocupavam bastante com isso para dar essa sensação boa aí para o fiel, né? Então a escultura barroca, ela não decorou somente as fachadas, as portadas e interiores da igrejas e palácios. Também esteve presente nas construções e restaurações e fontes, né? Você pode ver aí que tem bastante fonte barroca aí em tudo, né? As características. O equilíbrio entre a razão e a emoção da escultura renascentista desapareceu, o que surge o cuidado em manter a dramaticidade das expressões e o dinamismo do movimento, a predominância das linhas, curva, excesso de dobra nas vestes e utilização do dourado. Nossa, essa fase dourada aí, eu gosto bastante mesmo, porque o dourado ele traz a luz para a pintura, né? Principalmente quando tem algo, uma pintura mais escura, você joga o dourado, aí acabou influenciando até outros movimentos, tá bom? Então Bernini, pessoal, Bernini, eu gosto bastante do trabalho dele. Primeiramente eu como professor, educador aí e, e um pouco artista, né? Tento ser um pouco artista também. Eu gosto bastante do trabalho do Bernini, tive a oportunidade de ver o trabalho dele de perto em algumas exposições, né? Ele foi o mais importante artista barroco aí, né? No caso, escultor barroco, nasceu em Florença, na Itália. Ele era arquiteto, urbanismo, pintor e tornou-se o principal artista da corte papal de Roma, né? Então, o Bernini, pessoal, ele tinha um poder enorme para a escultura, né? Ele tinha uma habilidade enorme aí. Tanto ele, Michelangelo também e outros artistas, né? Uma obra-prima de Bernini é o Êxtase de Santa Teresa, no qual o artista mostra a santa desfalecida sobre uma nuvem, expressando o prazer e a dor no caso, nossa. Então, o barroco, assim como o renascimento, eles foram para essa parte aí, né, de religiosa, né? Se eu tiro um exemplo aí, já o Michelangelo, por exemplo, o Michelangelo ele pintou diversas obras aí no teto da Capela Sistina, né, contando aí sobre sobre os discípulos, Jesus Cristo, enfim, até mesmo o juízo final que ele pintou depois, né? Tem até um filme bem legal que se chama Agonia e Êxtase, fica a dica aí para vocês assistir, né? Agonia e Êxtase do Michelangelo. E o próprio Da Vinci também pintou muito tema religioso, apesar de ser. Eu tô falando do barroco, tá, galera? O Da Vinci e o Michelangelo era renascentista. Mas aí o Benigni aí é um escultor barroco. Fica o exemplo dele aí. Aí tem o Êxtase de Santa Teresa, né? Fica em Roma, tá? Na Capela de Santa Maria, né? Você pode ver toda a dramaticidade aí nesse contexto dessa obra, essa obra de arte, esse movimento, né? Do que o artista conseguiu dar até mesmo tecido na roupa, né? Da Santa Teresa. Olha aqui a expressão no rosto dela, né? Os artistas tinham muita facilidade, geralmente usavam um tipo de mármore Carrara e tudo mais, né? Estavam bem assim mesmo, tudo bem? Então, aí tem um exemplo aí de escultura, né? A primeira é o Apolo e Daphne, e o segundo é o Davi,
né, o Davi da Bíblia aí, né, que mata o gigante Golias, né, com a pedrada e tudo mais, tá bom? Então tem um exemplo de movimento. Eu queria que vocês observassem, né, que a obra não está parada. Então a obra ela tem um certo movimento. Então isso é barroco, tá? Movimento é barroco. Bateu o olho, ah, professor, a obra está em movimento, é barroco, galera. É barroco. Obra parada aí você vai encontrar mas bem antes do barroco, que as obras eram mais rígidas, mais dura mesmo. Então os artistas eles foram evoluindo e criando, né? E hoje em dia, se você for ver, existe escultura aí que tá mais próximo da realidade ainda, né? Por exemplo, um artista aí contemporâneo aí, o Homoeck, né? A Patrícia Piscinini, são artistas aí que faz escultura fantásticas, né? Que você consegue ver o pelinho no braço da escultura, o brilho no olho. Mas a gente está falando aí do barroco, né? Então é um período aí mais arcaico, um período que eles se viravam com o que tinha, né? Mas mesmo assim produzia essas obras fantásticas, né? Davi de Michelangelo, já renascentistas aqui, tá bom? Davi do Michelangelo tem um exemplo aqui, mas ela é renascentista porque foi um período ali da transição, né? O barroco, o renascimento, né? Mas já tinha um movimento já, né? A gestualidade, a expressão nele. Essa obra aí tá na Itália, tá, pessoal? Então a pintura barroca, tudo bem? Diferente do Renascimento, em que as figuras são apresentadas estáticas, como se estivesse posando para um retrato, no Barroco elas passam a ser representadas de forma teatral, jogo de luz dando intensidade dramática à cena, destacando os elementos mais importantes. Foi o que eu tinha falado anteriormente, tá? Então, essa forma de drama, essa forma do teatro era fundamental para o Barroco. Os artistas buscam retratar temas religiosos, mitológicos e do cotidiano, através de um colorido intenso e de contraste de claro e escuro. E eu espero estar sendo claro, porque eu acredito que a gente vai começar a entender mais o barroco agora através da pintura aqui, tá? Então, dá uma olhada como é escura, pessoal. Olha como é escura a obra. Então, na arte barroca, a imagem de Cristo sofrendo é muito mais frequente do que a imagem do Cristo vitorioso. Representa a dimensão humana de Cristo, as marcas de seu sofrimento como filho de Deus. Essa imagem do sofrimento físico causa um impacto muito forte, envolve emocionalmente as pessoas, e esse é um dos objetivos principais do barroco. Drama, pessoal, drama, né? Impacto, sofrimento, emoção, tudo isso era o barroco, tá bom? Então você começa a notar que a partir do momento que você vê as pessoas em volta ali, né, do Cristo, enfim, tem, tem, tem um drama, tem algo que comove, né, e comove o espectador, no caso. Caravaggio, Caravaggio teve exposição dele aí no Brasil, aí no MASP, algum tempo atrás, e não tem como falar do barroco sem citar ele, pessoal. Caravaggio tanto ele, Rembrandt, o Bernini e outros artistas aí, mas o nome mais forte do barroco quando a gente fala na Europa é o Caravaggio, principalmente na pintura, tá bom? Então ele é um italiano, as suas obras possuem um realismo nunca visto anteriormente. Os temas sagrados são retratados como um acontecimento contemporâneo. Então, geralmente eu até falo isso em aula, porque o Caravaggio, ele costumava a pintar, por exemplo, ele ia pintar uma natureza morta. Ele pintava essa natureza morta, ele não pegava, por exemplo, ele ia pintar uma maçã, ele não pegava aquela maçã, aquela coisa bonita da maçã, né, que você fica com vontade de comer.
né? Ele pegava a podridão da maçã. Ele gostava de mostrar o que era natural mesmo, né? Então ele pegava ali e ele pintava a podridão da maçã. Ele pintava um realismo tão grande, a sujeira que tinha no tecido, né? Ele pintava aquilo ali que era comum. E você identificava uma obra do Caravaggio, galera. Como é que se identifica uma obra do Caravaggio? Além de ser escura e tudo mais, com um único foco de luz, né? Ou alguns focos de luz vindo em direção ao ator que foi pintado. Você começa a identificar a obra do Caravaggio, e principalmente quando a pessoa era pobre, né? Ele colocava sujeira na unha da pintura. Então você via uns detalhes de sujeirinha na unha do ator que foi pintado, do modelo vivo, no caso. Então Caravaggio ele focava nisso daí, em pequenos detalhes assim que impressiona, e você não. Você fala, meu, esse cara é o mestre. Enfim, existe vários mestres na história da arte, mas Caravaggio, quando falar de barroco, uma questão aí futuramente, aí num vestibular, quando falar de barroco, vai falar do Caravaggio. Não tem como pular esse grande artista aí que revolucionou a história da arte. E o Caravaggio, eu tô me empolgando aqui falando do Caravaggio, desculpa galera, que eu sou fã dele, mas apesar de ser um grande artista, ele tinha um grande problema com, com bebida, enfim, com brigas no bar. O Caravaggio, pessoal, existe uma questão sobre ele. Ele é um assassino na história da arte, né? Por que ele é um assassino, professor? Como assim? O Caravaggio matou alguém? Exatamente, galera. Ele, numa briga de bar, uma briga num contexto lá que ele teve, ele esfaqueou uma pessoa, né, e chegou a matar. Então, na história da arte, ele entra como assassino também, tá bom? Eu sei que essa parte é ruim, né? Quando a gente vai falar do artista, geralmente a gente fala muito da obra dele, mas eu acho que a vida pessoal, o temperamento forte que ele tinha, né, de ser brigão, de tudo mais, de andar sempre meio que armado, né, com a faca, né, ele acabou assassinando uma pessoa, tá bom? É, então, continuando aqui, falamos de tragédia do Caravaggio, né? Então, olha os detalhes da pintura, né? Olha lá, quando eu falo que como a gente reconhece uma obra barroca, é isso, pessoal. Bateu o olho, tá escuro, certo? Foco de luz vindo de cima, né, em direção ao Cristo. Então você pode ver o drama que tem. Quando eu falei lá no começo do vídeo sobre dinamismo, é isso. O que é dinamismo? Esse movimento aí, né? Esse dinamismo é que você vai olhando para a figura do Cristo e você consegue ver as pessoas em volta segurando ele, e tem um certo movimento na pintura. Dinamismo é isso, tá bom? Aqui Narciso, nossa, fantástico também esse reflexo aí. Vocês conhecem a historinha, né? Que ele se apaixonou por ele mesmo, pela sua própria beleza. A ceia de Maus. Então, isso daí que eu estava mostrando é Caravaggio, tá? A diferença entre o estilo barroco e o clássico, no caso, contraste e sombra. Pronto. Então, essa obra aí, pessoal, a primeira aí, é uma obra do Michelangelo, né? Então, isso daí foi pintado no teto da Capela Sistina, né? O Michelangelo que desenhou aí Cristo criando Adão, né? Esse detalhe da mão tocando, aliás, próxima para tocar o homem, tocando em Deus, só que eles nunca se tocam, né? Fica aquele vão entre um dedo e o outro, né? E essa cena aí é fantástica, que mostra a pintura aí do Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina aí com afresco. Então, perdão. Então, o contraste de luz e sombra, onde Cristo tá ali, né? Ele foi crucificado, e mostra o seu discípulo colocando o dedo, né, dentro onde ele foi perfurado aí pelo soldado romano, né? Então, qual a diferença aí? Dá uma olhada. A primeira imagem, né, de Adão com Cristo,
né? A segunda imagem aí de Cristo e seus discípulos aí. Então, uma obra é mais escura, certo? A obra mais escura é barroca. Pronto. Então, só pra gente continuar aqui, eu já tô finalizando já o vídeo, para não ficar tão grande. Então, a primeira obra aí você pode ver uma obra do Davi. Lembra que eu mostrei no slide? Criou Davi de Michelangelo e o Davi do Bernini, pessoal. Olha a diferença. Tudo bem? Então, por mais que o Davi do Michelangelo tenha um certo movimento leve, né? Porque se você for contar para ser uma escultura, ainda tem um certo movimento bem levezinho. Olha o barroco. O barroco é totalmente movimento. Então a cena do Davi do Michelangelo parece que ele tá com certo movimento, mas ele tá parado, ele tá descansando, né? O que indica um certo movimento é a perna dele, né? Se ele tivesse com as pernas juntas, tal, então provavelmente ele estaria totalmente estático, mas ali ele tem um certo movimento, mas bem leve. Olha a diferença do barroco do Davi do Bernini. Totalmente. Ali está se preparando para atacar o gigante Golias, certo? Então tem um movimento maior. Então é barroco aí, certo? Então, pra gente finalizar, só pra gente finalizar aí, né? Então tem uma pintura aí do Leonardo da Vinci, a famosa Mona Lisa, que foi roubada e tudo mais, vocês conhecem a historinha, né? E hoje ela é a grande celebridade no Museu do Louvre, acho que além de outras pinturas, e uma pintura do Caravaggio. Olha a diferença da pintura renascentista e a pintura barroca, né? A pintura do Caravaggio já mostra aí a Medusa com um cabelo com cobra, né, que era segundo a mitologia, e a cabeça cortada espirrando sangue. Então o Caravaggio ele já mostrou toda a dramaticidade aí na Medusa através dessa pintura. Essa obra aí eu tive a oportunidade de ver de perto. É incrível, incrível, né? É, a Mona Lisa eu não cheguei a ver de perto ainda, mas quem sabe um dia, né? Então, só para finalizar, pessoal, só esse contexto aí mostrando a pintura renascentista e a pintura barroca. Então, o barroco ele entra aí como uma forma, né, de movimento, dramaticidade e tudo mais. Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Provavelmente eu vou estar falando um pouco mais aí, até mesmo sobre o Aleijadinho, em umas outras aulas, nas próximas aulas. Mas fica aí, pessoal, a minha pequena contribuição para a gente entender um pouquinho do barroco. Minha pequena contribuição, minha pequena pincelada da arte aí, né? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá? Agradeço e até mais, galera. Fica com Deus.